E aí, pessoal, tudo bem? Mais uma aula de filosofia hoje e temos pela frente o Anaxímenes, mais um dos filósofos pré-socráticos, na verdade, os filósofos da natureza, naturalistas, aqueles filósofos que estão tentando encontrar a razão do mundo, a razão da natureza, o que fez o mundo ser originado. Lembrando que, para esses filósofos, para os pré-socráticos, o mais importante, o fundamental, era encontrar qual é que era a essência do mundo, qual é que é a coisa que tinha feito o mundo aparecer. E o Anaxímenes está justamente nesse meio. Ele é, então, um dos primeiros filósofos a aparecerem, lá na Grécia Antiga, justamente na cidade de Mileto, que vocês já perceberam que é uma cidade de tradição e importância na filosofia, porque é lá que nasce e cria sua filosofia o Tales, que é o primeiro filósofo, considerado o primeiro filósofo. Depois dele, o seu discípulo Anaximandro, e depois do Anaximandro, o discípulo dele, o Anaxímenes. Então é uma sucessão, na verdade, um é mestre do outro, um aprende com o outro, um critica o outro, e assim eles vão formulando teorias sobre essa criação inicial do mundo. Só que eles fazem isso, é claro, sempre utilizando uma visão cosmológica, ou seja, uma visão racional sobre o surgimento do mundo, e não mitológica, cosmogônica, voltada para deuses ou alguma entidade sobrenatural. São sempre coisas que eles tentam formular a partir da razão, tentam achar um sentido na criação, no surgimento da natureza e do mundo, certo? Se tu não te lembra muito bem desses conceitos, dá uma voltada lá no canal, procura lá pelos outros vídeos de filosofia do Tales, sobre os pré-socráticos, para compreender bem isso e podemos seguir então com o Anaxímenes, certo? Então, ele é de Mileto, nasceu em 585 a.C., morreu aproximadamente em 524 a.C., ele era também um monista, Então tinha essa crença de que existia uma coisa e que todas as coisas faziam parte desta. Então, o mundo inteiro, ele veio da mesma coisa e era todo ele formado da mesma coisa. A questão é, qual coisa? Qual é esse elemento, qual é essa substância que faz o mundo ser o mundo, que gera o mundo? É isso que a gente quer descobrir. E essa substância, justamente para o Anaxímenes, é o ar. E aí é que está a diferença dele para os filósofos que vieram antes dele. O Tales tinha formulado que a arqué do mundo, a essência do mundo, era a água. O Anaximandro, que vem depois dele, vai dizer que, na verdade, a essência do mundo é a ápeiron, é uma substância meio indefinida, meio indeterminada, que não é muito clara, mas que é infinita. E aí a gente vai ter novamente no Anaxímenes a necessidade de encontrar algo sólido, quer dizer, gasoso na verdade, mas algo mais concreto para a gente enxergar a criação do mundo. O Anaxímenes acha que essa coisa da ápeiron, ela é muito vaga, não serve. Existe algo no mundo, algo que a gente veja, que a gente sinta, que a gente perceba que é esse elemento criador do mundo. E ele para, pensa, faz muitas reflexões e para ele só pode ser a água. Por que água? Vamos parar para pensar um pouquinho. Todos os lugares onde nós estamos tem água, certo? Tem ar, melhor dizendo, que é o que nós respiramos, certo? Então, todos os lugares do mundo precisam ter ar. O ar é uma substância que ele pode entrar em qualquer lugar, porque ele pode adquirir qualquer forma, e o ar está presente mesmo dentro da água. Então, o que o Anaxímenes está falando faz bastante sentido. Claro que na época ele não sabia disso, mas hoje a gente sabe que, por exemplo, a água é formada por H2O, são dois gases. Então, dentro da água tem ar também. Então, é uma coisa que até faz um certo sentido. O Anaxímenes observou, por exemplo, a formação das nuvens, e depois das nuvens, a chuva que cai. Então ele estava observando o universo ao redor dele, e por isso é uma visão cosmológica, racional, e está tentando, através dessas observações, criar essa origem do mundo, e para ele então só pode ser o ar. Indo além dos seus mestres, indo além da água do Tales, e pensando que deve ser então o ar que está dentro da água e está dentro de todas as outras coisas, certo? Inclusive, existe esse conceito aqui de ânima, o ânima, que para os gregos era alma. Todos nós temos alma, temos aquilo que nos torna vivos. Sem ânima, nós não somos nada, nós estamos mortos. Justamente é daqui que vem a palavra animação,
né? Um desenho animado, por exemplo, ele é um desenho que tem alma, ele se mexe, né? Ele é vivo. Então, para o Anaximenes, o que dava a nossa alma, o que gerava a nossa alma, o que alimentava a nossa alma, melhor dizendo, era justamente o ar. Então, o ar, ele gera todas as coisas no mundo, não só a natureza, mas inclusive a nossa alma é o ar que mantém ela. Tanto que, quando um corpo para de respirar, ele deixa de ter alma, ele se torna morto, certo? E ele vai ter, para analisar justamente o ar, ele vai ter os conceitos de densidade que o Anaximenes vai formular. Ele vai dizer que todas as coisas no mundo elas são formuladas a partir do ar. Só que o que vai modificar as coisas é o quanto esse ar está condensado e o quanto ele está rarefeito. Então, o processo de condensar, ou seja, quando o ar está mais denso, quando o ar está mais aglutinado, o ar ele se junta, as partículas do ar elas estão tão juntas, que elas formam uma nova substância, mais dura do que o ar. E, a partir do momento que esse ar ele vai se soltando, ele vai ficando mais rarefeito, menos denso, ele vai formando outras substâncias mais leves do que o próprio ar, ou mais inflamáveis, porque para ele, quando o ar ele se expande demais, ele gera o fogo, por exemplo. Inclusive a nossa ânima, né, a nossa alma, também estaria dentro dessas coisas mais rarefeitas que o ar produz. Para a gente compreender um pouquinho melhor o pensamento do Anaximenes, eu trouxe aqui para a gente dois filósofos do passado, um deles do período antigo, que é o Simplício, e um outro que é um filósofo moderno, que é o Hegel. O Simplício é um dos caras, um dos doxógrafos. Doxógrafo é aquele filósofo que traz para nós o pensamento de outros filósofos que a gente perdeu, porque no nosso tempo hoje nós não temos os registros, mas ele tinha os registros do que o Anaximenes tinha escrito. Então ele trouxe para nós essas informações, claro, do seu ponto de vista. E o que o Simplício vai dizer então sobre esse pensamento do Anaximenes? O ar diferencia-se nas substâncias por rarefação e condensação. Então, quanto mais rarefeito ou mais condensado, ele vai se modificar. Rarefazendo-se, torna-se fogo. Condensando-se, ele se torna vento, depois nuvem e ainda mais água. Então, quanto mais o ar se condensar, quanto mais denso ele ficar, ele vai virar vento, depois vai virar nuvem, depois vai virar água, e a partir da água ele vai virar depois terra e depois pedras. Então ele vai ficar cada vez mais duro, virando água, depois virando terra, e a partir da terra vai virar pedra. Então vejam como ele não joga fora a teoria do Tales, que foi um mestre do seu mestre, né? Alguém de quem ele aprendeu muita coisa. Ele não joga fora a teoria do Tales. Mas ele vai ir além dessa teoria. Ele vai dizer que é o ar que está por trás da água. A água gera terra, gera as pedras, mas antes disso tem o ar. E as demais coisas provém destas. Então todo o resto vem das pedras, da terra, da água, do ar, da nuvem, né? E por trás de tudo isso está justamente o ar. E aqui mais um pensador, o Hegel, um pensador moderno. E aqui vocês devem estar achando que é muito texto, já devem estar incomodados só de olhar para tudo isso aqui, mas vamos lembrar que no Enem textos de filosofia são sempre gigantescos e inclusive já caiu texto do Hegel sobre filósofos pré-socráticos, não sobre o Anaximenes em específico, mas sobre outro filósofo. Então, sempre possível ter algum texto desse para a gente ter que interpretar na prova. Então, em lugar da matéria indeterminada de Anaxímandro, ou seja, no lugar daquele áperon, daquela coisa indeterminada que o Anaxímandro tinha trazido, põe ele novamente, o Anaximenes, põe novamente um elemento determinado da natureza. Então ele vai escolher um elemento que a gente pode determinar qual é, que é justamente o ar. Em vez da água de Tales, que era o mestre do Anaxímandro, o Anaximandro, o ar. Então o elemento que o Anaximenes vai trazer é justamente o ar, é um elemento da natureza que ele é determinado, a gente sabe qual é, e é o ar. Ele achava, com certeza, que para a matéria era necessário um ser sensível, ou seja, para ser esse elemento criador, era necessário algo que a gente pudesse sentir, não algo que a gente pudesse só imaginar, como era o caso da áperon do Anaxímandro. E o ar possui, ao mesmo tempo, a vantagem de ser o mais liberto de forma. O ar é aquilo que se expande, que pode se tornar qualquer coisa, então ele é fácil de entrar nessa interpretação da arqué, do princípio criador do mundo. Faz sentido, né? Ele é menos corpo do que a água, então ele está em mais locais do que a água, né? Ele é mais fluido do que a água. Dele tudo emana e nele tudo se dissolve. Tudo pode virar ar, por exemplo, se a gente tocar fogo
um pedaço de madeira, ele vai, em algum momento, vai virar cinzas, né? Mas também vai virar ar, vai virar fumaça. Então essa ideia de que tudo pode virar ar em algum momento está dando esse pensamento também. Ele o determinou igualmente como infinito. Então, ele determinou o elemento criador do mundo, que é justamente o ar, mas ele disse, esse elemento ele é infinito. O ar ele nunca acaba, o ar está em tudo. E o ar é algo que a gente não tem como estabelecer um fim para o ar. O ar está em tudo e é infinito, mas é o ar que gerou o mundo. E é justamente esse pensamento do Anaxímenes que a gente traz até hoje como uma das referências desses primeiros pensamentos na Grécia Antiga sobre o que teria gerado a natureza, o universo, e a importância desses caras para nós até hoje está nos escritos do Hegel, por exemplo, e de outros filósofos que vão encontrar no pensamento grego a origem do nosso pensamento racional de hoje em dia através da filosofia, certo? Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de compartilhar o vídeo, deixar aqui o gostei, se inscrever, mandar no grupo do Zap, né, para a vovó, para o vovô, e até a próxima.